Salve, salve! Tudo bem, família soberana? Como vocês estão por aí? E aí, como que foi de finalzinho de domingo, segunda-feira braba? Aqui foi pesado, hein? Trabalho pra caramba, mas seguimos. Vamos para cima, tem muita coisa para fazer e, enfim, semana só começando. Bom, o vídeo hoje é curto, eu vou trazer um pouquinho para vocês do que rolou hoje durante o dia, né? Sobre como foi a coletiva aí do Zubel Dia. Não vou trazer o vídeo nada, mas vou trazer as informações um pouquinho de como foi a repercussão do dia aí, da nossa querida, amada e desorganizada e péssima CBF. E vamos falar também do que vem pela frente, né? Só queria trazer que ontem eu esqueci de. Acabei esquecendo de passar as notas dos caras que entraram depois. Contresol de Caleri. Contresol eu não vou comentar porque quase não jogou, né? Então não tem muito o que falar. O Caleri, pô, ele ficou 14 minutos em campo. Vou falar o quê, né? Uma expulsão inocente, uma expulsão displicente, prejudicando o time, né? Não só para o dia do jogo, não só para o jogo de ontem, mas para a próxima rodada também. Cara, é o São Paulo. E aí não é nhenhenhê, não é mimimi de São Paulino. Cara, o São Paulo é prejudicado todos os jogos das competições que participa, tá? E assim, cara, quando não é prejudicado, alguma coisa acontece, né? Assim, então, os dirigentes, os seus UBLD, a comissão técnica e os jogadores precisam entender que é o São Paulo, zero bastidor. Então, pô, vai com o braço menos fechado, um jogador no meio campo, não tem necessidade de disputar a bola daquele jeito, entendeu? Então, assim, é inocência, né? Inocência de um cara que já é veterano, né? Um cara que já tem rodagem, né? E sabe dos problemas que o São Paulo enfrenta nos bastidores. Então, enfim, é uma jogada displicente, inocente. Não vou dar nota pro Caleri, vou deixar para lá, né? Enfim, e foi o que eu coloquei ontem no vídeo e no título, né? Momento dele refletir, de repensar um pouquinho nas coisas que ele vem fazendo, de como ele vem atuando, talvez se fechar num momento ali com a comissão e treinar, treinar, treinar e treinar e voltar a jogar o futebol que ele sabe jogar. O jogo do atacante não é só de disputa de bola, o jogo do atacante é colocar a bola na rede, ele precisa voltar a fazer isso quanto antes para ajudar não só ele mesmo, mas como o São Paulo Futebol Clube, que é a instituição que paga o salário dele. Deixar problema de lado, o pessoal, enfim, voltar a focar no profissional. Os outros meninos da base não foram bem e também entraram numa fogueira, né, cara? Assim, tinha o Campeonato Paulista inteiro para os Zubeldia usar esses moleques para dar rodagem para os moleques, para dar entrosamento para os moleques junto com o pessoal do profissional. Não fez. E agora nos jogos do Campeonato Brasileiro, fora, contra o Atlético Mineiro, o cara quer colocar os moleques renderem. Contra o Sport eles entraram bem, mas contra o Atlético não. Enfim, a gente já imaginava que isso fosse acontecer. Tem que dar, tem que ter paciência com eles e eu acho que o Zubeldia precisa escolher melhor os jogos que eles entram, e o momento que eles entram, né? Teve até agora para fazer, não fez, quer fazer agora. Então é uma situação complicada. Enfim, a nota para eles, pô, eu acho que até é, vai ser uma judiação da minha parte aí dar nota para eles, mas média de 4,5, 5 para eles aí nesse tempo de partida que eles tiveram, né? Nesse curto espaço que eles tiveram em campo, não foi muito efetivo. Talvez o Lucas Ferreira um pouquinho mais, mas os demais não. E aí, cara, falar da arbitragem. Cara, eu acompanhei um pouco das outras partidas, eu não acompanhei tudo, né? Mas eu acompanhei um pouquinho e hoje, durante o dia aí, na hora do almoço, eu dei uma olhada, dei uma lida nas matérias, enfim, acompanhei um pouquinho os programas de esporte. Cara, o que que tá acontecendo? Que absurdo é esse? Eu comentei aí ainda ontem no vídeo, né, que o Bandeirinha no jogo do São Paulo não deu gol impedido, deu gol, né, do impedimento do Alan Franco,
um lance bizarro, que era pro Bandeira ter visto em campo, e não deu, que eu falei que a gente tá nivelado por baixo, né? A arbitragem tá horrorosa. E ontem, meu Deus do céu, lance do Inter contra o Cruzeiro, achei que foi falta, mas uma falta para cartãozinho amarelo, né, seu juiz? Não para expulsão, né? Beneficiando o Inter. O Inter nem precisava disso, né? O Inter tem um time muito bom, muito forte, vai brigar nas competições que está participando. É, mas que ajudinha, hein? Sem vergonha. E o pênalti do Palmeiras, mais um. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos olhar com carinho. O cara não foi nada aquilo lá. E se você olhar um Marcos, que foi ídolo no Palmeiras, Marcão, goleiro, aliás, que, pô, tenho uma admiração muito grande pela pessoa, pelo profissional que deu, enfim, fez um depoimento ali na conta do Instagram dele, comentando, né, meu Deus, que pênalti absurdo, né, cara, que ele sentiria envergonhado se tivesse na partida. E realmente, cara, que mandrake o pênalti, né? Mas é isso, e fora, tirando que eu já comentei ontem do jogo do São Paulo. Então, assim, a arbitragem brasileira tá nivelada por baixo. Quando eles tiveram um momento lá no começo da temporada, antes de começar a temporada, de fazer uma reciclagem, de dar treinamento para esses caras, eles preferiram fazer uma videoconferência na CBF para falar de regra. A CBF está preocupada em tirar um pouco do prazer do jogo, pisar na bola, coisa que a gente sempre teve no futebol brasileiro, que era a catimba, o jogo fácil, enfim. Isso está acabando no futebol, triste, né? De ver a gente eu pelo menos, que venho de mais assisto futebol há muitos anos. Era tão legal assim ver a briga assim sadia, né, entre as torcidas, entre internamente dentro do campo, quando o Viola imitava um porco, quando o Paulo Nunes colocava uma máscara de porco, quando o pessoal, enfim, enchia o saco da torcida do Corinthians. Pô, era tão legal, né? Na época ainda do meu pai, o pessoal jogava pó de arroz na torcida do São Paulo, do Fluminense, enfim, eram provocações legais, assim, que acabaram, não pode mais. E o jogador também já não pode mais provocar o outro em campo. E é isso que a CBF está preocupada. Ela não está preocupada em olhar para o campeonato. Se vocês pegarem um depoimento de ontem, uma entrevista de ontem, de um diretor do Sport Recife, cara, ele resumiu ali. Eles estão preocupados com outras coisas e o nível do Campeonato Brasileiro está muito acima da arbitragem. Então, assim, árbitros despreparados, árbitros ruins. é, E a gente às vezes costuma falar, né, pô, é intriga da oposição, para falar que o cara tá ajudando por conta de bet, né, de aposta. Cara, todas essas atuações dos árbitros levam-nos a nos pensar nisso mesmo. Coloca no torcedor a ideia de que, pô, deve ter algum esquema por trás, não é possível esses lances serem marcados. Com um VAR em campo, com 500 câmeras. Então, assim, a gente começa a pensar no pior. A gente não quer acusar, mas, cara, peraí, alguma coisa tem, porque não é normal. Então, eu acho que tá na hora a gente que eu digo, a CBF, né, olhar com carinho, e já passou da hora, na verdade, da CBF olhar com carinho e capacitar esses caras, ou trazer de fora gente capacitada. Os times não trazem jogador, os times não trazem técnico, não tem um monte de técnico português e argentino no futebol brasileiro. Então vamos começar a importar árbitro também, já que o que a gente tem aqui dentro de casa não dá conta, não consegue fazer o trabalho bem feito, porque é, vários times estão sendo prejudicados. São Paulo, rodada após rodada, vem sendo prejudicado, né? Foi prejudicado contra o Palmeiras. Quantos milhões de reais o São Paulo não deixou de ganhar com um pênalti horroroso, ridículo, um roubo assim, descomunal? Quantas vezes, quantos pênaltis desse precisa acontecer? O São Paulo perdeu muita grana naquele pênalti. Entendeu? Então, assim, contra o Sport mesmo, um pênalti a favor do São Paulo bizonho, que não foi. Como que a arbitragem dá em campo e vai lá e confirma? Não dá para entender. Então, assim, a gente precisa começar, não, já passou da hora do futebol brasileiro tomar alguma ação.
né? E o problema, cara, é que os diretores estão comprados, as federações estão compradas. Saiu uma reportagem aí esses dias falando que o salário dos presidentes das federações estaduais foi de 50 para 215 mil, e aí pode acontecer o que quiser, e aí ninguém faz nada, e aí os diretores não fazem nada. A gente precisa começar a olhar com atenção isso, porque daqui a pouco a gente acaba perdendo, a gente já globalmente a gente já não é mais o que a gente foi no passado, né? Ninguém mais teme a seleção brasileira. Uma seleção fraca, ruim. Eu nunca gostei muito da seleção, nunca fui muito apaixonado pela seleção brasileira. Sempre acompanhei, porque amo futebol, mas nunca fui um torcedor da seleção brasileira, né? Mas a gente sempre teve moral fora do Brasil, do mundo inteiro. Todo mundo queria vestir a camisa amarela. Perdemos isso também. Então, e não é à toa. As coisas vêm acontecendo de forma que estraga o futebol brasileiro, né? Estraga, já estragou. E agora a gente tem que tentar recuperar. Mas com essa presidência, desse jeito, com essa arbitragem, nosso caminho é trilhado para não conquistar nada nos próximos muitos anos aí, tá? Porque é um sistema, né? As coisas vão acontecendo num sistema, certo? Então, assim, tudo tá ruim. Então, o resultado dentro de campo é ruim também. Não é? Tudo tem tudo tem lá na frente uma resposta, né? E como a gente está fazendo coisas ruins, o que vem de resposta são coisas ruins também, tá? Então, isso precisa ser alterado o quanto antes. Mas é isso que eu queria comentar com vocês. É um vídeo curto hoje, só para trazer um pouquinho, trazer essa questão das notas que eu não trouxe ontem e falar um pouquinho sobre o dia na coletiva ontem. Ele já estava mais calmo, ele explanou coisas que, assim, do ponto de vista legal, acho que ele falou coisas que realmente deveriam ser faladas, de cabeça mais fria, né? Então, as pontuações que ele fez têm fundamento. Ele falou sobre situações que realmente acontecem e não são boas, mas ele precisa tomar esse tom dentro de campo. Eu sei que lá as coisas estão, tá todo mundo de cabeça quente, tá, mas ele é técnico do São Paulo Futebol Clube. Ele precisa assim, ó, ter cabeça no lugar, cara, porque ele prejudica o time para as próximas rodadas, né? Então, assim, ele precisa entender que ele é técnico do São Paulo Futebol Clube. Faz mais de um ano que ele já está aqui, então já passou da hora dele entender isso, que prejudica o São Paulo. E aí o time fica pilhado. E aí, consequentemente, em campo, o time começa a fazer besteira, como fez o seu Caleri. Porque se o técnico tá pilhado, o time tá pilhado, todo mundo fica pilhado, né? Então, eu acho que o que ele falou na entrevista coletiva dele tem fundamento, sim. O que ele falou realmente faz sentido, mas ele tem que ter esse nível de sobriedade, né? Ficar sóbrio, né? Durante a partida. Não só depois de tomar uma ducha na cabeça e esfriar a cabeça. Ele tem que tentar se acalmar mais durante a partida também. Para que isso não aconteça. Todo jogo ele toma um cartão, seja amarelo, seja vermelho, todo jogo. Praticamente todo jogo. Então, assim, precisa parar, né? Com esse estiliquinho e começar a colocar o time para jogar bola. E o time ontem estava bem. O time ontem foi bem. E espero que a gente tenha lições tomadas. Só de não entrar com o Igor Vinícius ontem já foi um puta de um. Assim, já tem um significado gigantesco. Significa que eles já estão repensando realmente em colocar esse cara em campo, que ele vá embora de uma vez, que suma do São Paulo Futebol Clube, que alguém contrate essa aberração aí, que leve esse cara embora. Veja que a crítica aqui não é a pessoa física, o CPF, é sobre o atleta, sobre o profissional de futebol Igor Vinícius, que é ruim, péssimo. Então que vai embora. Já deu, já. Aliás, já está há muito tempo aqui já. Tá? Então é isso. A gente volta amanhã para trazer, se tiver algum ponto, algum desenrolar das ações. Eu vi que a CBF, agora há pouco, eu vi que a CBF afastou os técnicos do jogo do Sport e do Inter. Mas não adianta afastar e daqui 2, 3 jogos abafar, né? Colocar panos quentes, daqui 2, 3 jogos
traz os caras de volta, e erros acontecem com outros, aí fica um rodízio de erro de árbitro, aí afasta outros, volta alguns. Isso não vai resolver. CBF, assim, é treinar, é capacitar esses caras, entendeu? Porque senão vai acontecer isso toda a rodada. A gente tem mais 36 rodadas aí de campeonato para acontecer. Então, se continuar assim, vai ser difícil, hein? Vai ser ruim o campeonato. Já não tem uma qualidade muito técnica muito boa, né? Porque os bons estão lá fora, os melhores estão lá fora. E aí vocês ainda ajudam com péssimas arbitragens, fica difícil. Bom, a gente volta amanhã trazendo informações que a gente tiver aí durante o dia, trazendo atualizações diárias aí do São Paulo. E eu vou pedir para você que curtiu até aqui, que se inscreveu, que compartilhe os vídeos, que compartilhe com os amigos, para que eles curtam, que eles entrem no canal, que eles comentem, que se inscrevam, para que participem. Logo, logo eu vou me estruturar melhor para poder fazer lives com vocês, enfim. É, Só que eu preciso de gente, né? Eu preciso de movimento para poder fazer live, ter comentário e ter bastante coisa para a gente discutir. Tá bom? Compartilha aí com seus amigos, se inscrevam aí, curtam o vídeo para poder subir lá no algoritmo do YouTube, enfim, para que eu consiga mais seguidores e melhorar também o conteúdo e melhorar o canal para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite, bom descanso, fiquem com Deus e vamos São Paulo.